Imaginem a Europa em caos. O outrora poderoso Império Romano, enfraquecido por lutas internas e pressões externas, desmorona. No vazio deixado entram as tribos germânicas, os godos, os francos, os vândalos. Esses bárbaros não eram apenas guerreiros ferozes, eles traziam consigo suas próprias tradições, costumes e modos de vida. Uma dessas tradições era um profundo respeito pela lealdade pessoal e uma cultura guerreira que valorizava a força e a coragem. À medida que a autoridade romana diminuía, o poder central se dissolvia. As pessoas buscavam proteção e segurança mais perto de casa. Homens fortes, frequentemente senhores da guerra, surgiram para preencher o vazio. Esses senhores locais ofereciam proteção em troca de lealdade e serviço, um sistema que se tornaria a base do feudalismo. A terra, antes controlada por Roma, tornou-se fragmentada, dividida entre esses senhores em ascensão. E sobre essa colcha de retalhos de poder, uma nova ordem social começou a tomar forma. No coração do feudalismo estava uma complexa teia de relações pessoais conhecida como vassalagem. Imaginem um rei com vastas extensões de terra. Ele não pode governar cada canto, defender cada fronteira sozinho. Ele precisa de homens leais para apoiá-lo. Entram os vassalos, homens que juram fidelidade ao rei. Em troca de sua lealdade, o rei concede-lhes terras, conhecidas como feudos. Esses vassalos, agora poderosos senhores por direito próprio, poderiam então subdividir suas terras, nomeando seus próprios vassalos, cavaleiros que juram suas espadas a serviço de seu senhor. Esse sistema criou uma hierarquia, uma pirâmide de poder com o rei em seu ápice. Mas o poder no mundo feudal não era absoluto. Era uma via de mão dupla. Um rei dependia do apoio de seus vassalos, e esses vassalos poderiam, por sua vez, exigir certos direitos e privilégios. Esse delicado equilíbrio de poder, baseado em juramentos e obrigações, formou a espinha dorsal do sistema feudal. A sociedade feudal era frequentemente descrita como sendo dividida em três ordens: aqueles que rezavam, aqueles que lutavam e aqueles que trabalhavam. No topo estava o clero, os homens e mulheres da igreja. Monges e freiras dedicavam suas vidas à oração e a assuntos espirituais, enquanto bispos e abades detinham considerável poder, atuando como conselheiros de reis e senhores. Abaixo do clero estava a nobreza. Esses eram os reis, duques, condes, barões e cavaleiros, a classe guerreira que protegia o reino. Treinados desde tenra idade nas artes da guerra, eles deveriam atender ao chamado de seus senhores para as armas, prestando serviço militar em tempos de conflito. A deles era uma vida de cavalheirismo, honra, pelo menos em teoria, e a ameaça constante de violência. Na base desta pirâmide social, labutava o campesinato, a grande maioria da população. Eram os agricultores, os trabalhadores, os artesãos que produziam os alimentos, construíam as casas e faziam as roupas que sustentavam a sociedade feudal. Suas vidas estavam inextricavelmente ligadas à terra, seu destino ligado à sorte de seu senhor. Seção 4. Campos de fidelidade. A economia agrária do feudalismo. O feudalismo era, em sua essência, um sistema agrário. A terra era a fonte de riqueza e poder. A grande maioria das pessoas vivia em comunidades rurais, suas vidas ditadas pelos ritmos das estações. As fazendas, grandes propriedades concedidas aos senhores, formavam a unidade econômica básica. Essas comunidades autossuficientes produziam tudo o que era necessário para a sobrevivência. Os camponeses, presos à terra, trabalhavam nos campos em troca do direito de cultivar pequenos lotes para seu próprio sustento. Eles pagavam aluguel ao seu senhor na forma de colheitas ou trabalho, um sistema conhecido como corveia. A vida era dura, o trabalho árduo, as ferramentas eram simples, as colheitas imprevisíveis. A fome era uma ameaça sempre presente. No entanto, dentro dessa existência difícil,
comunidades se formaram. Tradições resistiram e a vida, à sua maneira, encontrou um equilíbrio. Seção 5. Trabalho e tributo. A vida de um servo. Imagine nascer em um mundo onde seu destino é predeterminado. Essa era a realidade para a maioria dos camponeses na era feudal. Eles eram servos, presos à terra, devendo trabalho e obediência ao seu senhor. Eles não podiam deixar a fazenda sem permissão, nem podiam se casar sem o consentimento de seu senhor. Suas vidas eram de labuta constante, seus dias preenchidos com arar campos, cuidar do gado e realizar quaisquer tarefas que seu senhor exigisse. No entanto, a servidão não era exatamente escravidão. Os servos tinham certos direitos, embora limitados. Eles tinham direito à proteção de seu senhor, um teto sobre suas cabeças e terra suficiente para alimentar a si próprios e suas famílias. A autoridade do senhor, embora absoluta de muitas maneiras, era temperada pelo costume e tradição. A igreja também desempenhou um papel na defesa do bem-estar dos servos, lembrando os senhores de suas obrigações morais. A vida como um servo era sem dúvida difícil, mas não era isenta de sua própria lógica interna e sistemas de apoio social. Seção 6. O domínio de Deus, o poder e influência da Igreja. Em um mundo de incerteza e sofrimento, a Igreja oferecia um farol de esperança e consolo. Era a força dominante na vida medieval, sua influência permeando todos os aspectos da sociedade. Das grandes catedrais que adornavam as cidades, às humildes igrejas paroquiais que pontilhavam o campo, a Igreja fornecia orientação espiritual, educação e um senso de comunidade. A Igreja também era uma grande proprietária de terras, sua riqueza rivalizando com a dos reis. Bispos e abades detinham considerável poder político, atuando como conselheiros de governantes e servindo em altos cargos do governo. Os mosteiros, centros de aprendizado e erudição, preservavam textos antigos e desempenhavam um papel crucial na transmissão do conhecimento através dos tempos. A influência da Igreja se estendia até mesmo ao campo de batalha, com cavaleiros fazendo juramentos sobre relíquias sagradas e cruzadas sendo lançadas para recuperar a Terra Santa. Em uma era de fé, a Igreja era o alicerce da sociedade, seus ensinamentos moldando o tecido moral do mundo feudal.